Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é removido. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é removido. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, do qual o rosto foi descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, à imagem do Messias. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é removido. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, que com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor, somos então transformados de glória em glória. Agora morreu o microfone. Alô? Alô? 1, 2. Alô, alô? Aumenta um pouquinho. Alô? Olá. É isso aí. Tira um pouquinho o agudo ali, senão ele vai dar microfonia. Presta atenção, gente. 2 Coríntios 3,16 diz assim: quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é removido. Ora, este Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na própria imagem, como pelo Senhor, que é Espírito. Toda a vida cristã, ela se resume, na minha opinião, assim, ó, esse texto ele é um dos textos mais importantes da Bíblia, na minha opinião. Porque ele resume praticamente todo o contexto da vida cristã. Porque a vida cristã, ela se resume em você estar face a face com o próprio Deus. João 17 diz que Jesus, é uma fala do próprio Jesus dizendo que a vida eterna é conhecer o Pai e o Filho. Ou seja, o que é eternidade? O que nós vamos fazer na eternidade toda, para sempre? Nunca vai acabar. Conhecer o Pai e o Filho. O Pai e o Filho são eternos e eles são infinitos. E sendo infinitos, vai sempre haver mais uma dimensão deles para que nós venhamos a conhecer. Como nós conhecemos o Pai e o Filho? Voltando a face para Ele. Na medida que nós voltamos a face para Ele, o véu é removido. Esse véu é removido, nós vamos percebendo que onde o véu é removido, aquilo que antes era estático, aquilo que antes era imóvel, agora se torna espírito. De maneira com que você não consegue nem ver naturalmente muitas vezes, mas você sabe que está ali. Então, com esse rosto agora descoberto, para perceber Deus em espírito, nós somos transfigurados com a luz do rosto dele sobre nós. Luz do rosto dele sobre nós fala a respeito da opinião dele. A palavra glória ali, ele diz de glória em glória. A palavra glória é a palavra doxa no grego, que significa a palavra opinião. Então, traduzindo aqui, é que quando alguém volta a sua atenção para o próprio Deus, ele mesmo remove o véu do nosso rosto, do nosso coração, da nossa mente. E aí nós passamos a perceber esse Deus não mais como alguém distante e nem mais como alguém imóvel, alguém preso dentro de uma estrutura, mas percebemos Deus como espírito. E agora, no espírito, face a face com ele, somos transformados de glória em glória. Ou seja, de opinião em opinião. Então, você conhece mais uma dimensão de quem é o Pai. Logo, quando você conhece mais uma dimensão de quem é o Pai, você tem capacidade de se tornar assim como o objeto no qual você conheceu, o Pai.
Logo, você passa a revelar o Pai para todas as pessoas que estão ao seu redor. E essa dinâmica da vida é eterna, 24 horas por dia, 7 dias por semana, eternamente. Até quando acabar essa estação da eternidade que nós estamos aqui, nós vamos continuar vivendo isso. Novidade de vida. Nunca vai acabar. Deus é infinito e vai sempre haver novidade de vida a respeito de quem Ele é. É por isso que essa música ela é tão poderosa. Porque ele fala: qual é a beleza que eu ainda não vi? Qual é a parte do Cristo no qual eu ainda não percebi? Há uma parte do Cristo sendo revelado em cada uma das dimensões da vida. Deus criou todas as coisas para se fazer conhecido. Tudo que existe nessa terra tem o fim de tornar a graça, o amor do Pai, a graça do Filho conhecida a mim e a você. Isso é a beleza dele. O que é a beleza dele? É a glória dele. O que é a glória dele? A opinião. Opinião, para nós, muitas vezes, tem uma conotação um pouco pejorativa. A gente pensa assim, cada um guarde a sua opinião para si. Mas aqui, quando a palavra glória está falando de opinião, ela não está falando de algo irrelevante ou de um comentário de rodapé. Ele está falando da definição do que é aquilo, do que é formado, da natureza daquilo ali. E é por isso que é tão importante a gente compreender isso e entender essa dinâmica da vida cristã. Logo, tudo que quer nos tirar desse lugar é a distração. Porque quanto mais nós nos distraímos, menos capacidade nós temos de perceber, de conhecer, de estar face a face. Logo, se nós estamos distraídos com as nossas dores, com as nossas lutas, com os nossos medos, com as nossas ansiedades, com as nossas expectativas, nós não conseguimos perceber nas miúças das coisas. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Que nem aqui. Eu fiquei olhando ali, sentado assim, sabe? E vendo ali a Willa orando ali pela Bia, né? O Guilherme, meu filho tem 17 anos ali orando por mim, cara. Sabe? E aí depois eu fiquei pensando aqui, assim, a Ana Luísa pegou aqui com ousadia esse carrom e começou a tocar ali, sabe? Isso é o que, gente? Quantas vezes a gente está perdendo todas essas nuances da expressão celestial no nosso meio que estão nos fazendo a conhecer quem é o Pai, quem é o Filho, por meio da comunhão do Espírito, porque nós estamos atribulados demais, ansiosos demais, medrosos demais, inseguros demais, cheios de expectativas e de falsas convicções que nos apontam para um lugar que nos tira do presente. Muitas vezes o nosso coração está muito atribulado, angustiado. O profeta Ezequiel, ele disse algo, eu tinha marcado aqui e tirei. Glória a Deus. Obrigado. Eu sabia. Ezequiel 36 diz assim: então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês um coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porém dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos e guardem e observem os meus juízos. Provérbios 4 diz assim: de todas as coisas, diga assim comigo, todas as coisas, de todas as coisas, todas. Procede todos os caminhos de vida. Presta atenção, a gente tem uma falsa impressão de que nós tomamos as decisões da nossa vida. Sim, nós tomamos. Entretanto, as decisões que nós tomamos não é exatamente como a gente pensa que a gente toma. Essa é a verdade.
nós tomamos as decisões baseados naquilo que nós colocamos para dentro de nós. Logo, se você está andando dentro de um corredor e uma pessoa estava na cafeteria e ela encheu o copo dela até a boca de café, na hora que você esbarrar nela, o que é que vai sair para fora? O que é que vai vir? Vai derramar. Café, gente, não vai derramar Coca-Cola, nem Guaraná, nem suco, muito menos água, vai derramar café. Logo, nós derramamos aquilo no qual nós somos preenchidos. Assim, o texto está dizendo, de Provérbios, assim você pensa, assim você é. Isso aqui não é declaração positiva de você ficar lá na frente do espelho falando sou bonito, sou bonito, sou bonito. Eu sou rico, sou rico, sou rico. Você pode ficar a vida toda falando que você está rico na frente do espelho. Se você não for trabalhar, você não vai ficar nunca. E se você não souber administrar o dinheiro, também não. Então não é por muito declarar sou rico que vai fazer você ficar rico. Entretanto, aquilo que você coloca para dentro determina como você pensa. Como você pensa determina como você decide vai determinar a sua própria vida. Logo, aquilo que você colocou para dentro na sua última estação inteira, muito vai contribuir para formar a sua pessoa na próxima estação. Eu não estou dizendo me diga com quem andas, que eu te direi quem és, mas talvez você seja também o somatório, ok? Não só, mas o somatório de tudo que você tem colocado para dentro do seu coração. E aí é nesse lugar que está o nível da sua escolha. Escolha no que você coloca para dentro do seu coração. E muitas vezes nós estamos enchendo o nosso coração de diversas coisas que nós não gostaríamos de nos tornar. De fofoca, maledicência, pornografia, engano. Vai ser inevitável. Se você alimenta os seus corações de tudo isso, quando você senta para pensar, para conversar, para olhar para alguém, você vai olhar inevitavelmente a partir desta perspectiva. Não tem o que fazer. As nossas lentes vão ser sempre formadas por aquilo que nós enchemos o nosso coração. Entretanto, tem salvação para tudo isso. Portanto, todos aqueles que, ao voltarem a sua face para Deus, o véu é removido. E aí percebem que Deus não é uma peça de pedra esculpida, algo imóvel, algo parado, que está ali só para resolver os meus problemas ou responder os meus pedidos. Ele é vivo. Ele é espírito, está em todos os lugares. Não há como se esconder dele. E esse Deus que é espírito ilumina nossa face, nos transfigurando a imagem do Messias. Ou seja, nos tornando assim como Jesus. Então, nesse caminho, o coração é o lugar mais importante da vida de todo ser humano. Entretanto, esse texto ele fala do Antigo Testamento, ele fala do coração. No Novo Testamento, o centro do ser é a mente. O texto diz, mas nós temos a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo é a mesma coisa que ter o coração de Cristo. Porque para o judeu, o centro do ser era o coração e para o grego, o centro do ser era a mente. Logo, tudo que nós colocamos para dentro da nossa mente, no final das contas, é de onde nós vamos tirar material para poder tomar decisões, governar a nossa vida e ouvir, inclusive, o Espírito Santo de Deus. Por isso que é tão sério onde nós estamos colocando os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos pensamentos, as nossas interações, o que nós estamos consumindo. Assim, alguém fala assim, ver filme assim, assim, assim. Ver filme de terror, por exemplo. Não vou nem perguntar quem gosta de ver filme de terror, né? Mas eu sou contra filme de terror. Não porque eu acho que é pecado, assim, espíritos malignos, vamos lá na tua casa, tal. Eu acho até que, cara, não tem como ter tanta inspiração de coisa maligna sem ser orientado por algo tão maligno. Pronto, né? Entretanto, cara, quando você está vendo aquilo ali, você está enchendo o seu copo daquilo ali. Quando você vê pornografia, você está enchendo o seu copo daquilo ali. Quando você tem o ouvido aberto para fofoca, você está enchendo o seu copo como aquilo ali. Quando você está deixando a ofensa, a amargura, o engano entrar no seu coração, você está enchendo o seu copo com aquilo ali. Na hora do vamos ver, que é o teu subconsciente que toma a decisão de pronto, de forma instintiva, ele vai usar dos recursos no qual você registrou de forma deliberada lá dentro.
Quer parar de falar palavrão? Começa a cortar tudo quanto é raio de palavrão que entra no teu ouvido. E começa a se corrigir de falar. Quer parar de pensar em pornografia? Começa a cortar tudo que é tipo de pensamento, de intenção. Instagram, Pinterest, YouTube, qualquer coisa que arremeta a isso. Quer parar de fofoca? Para de ter o teu ouvido aberto para qualquer tipo de comentário que não seja de quem está presente no lugar. E assim por diante. Como você se alimenta? Do que você quer se alimentar? Logo então, se a sua face volta para Deus, ele agora enche você com a glória dele. O que ele está enchendo o seu coração? Com a opinião dele. Logo, se o seu coração está preenchido da opinião dele, quando alguém esbarra em você, sai o quê, gente? O que sai? Opinião dele. Sai o que ele pensa. Entende? Percebe? É simples a dinâmica do reino de Deus. Ela não é complicada. Até uma criança pode experimentar de toda a dinâmica do reino de Deus e não precisa ser muito estudado teologicamente para isso. Basta simplesmente entender que você enche um copo d'água, você derrama um copo d'água, cai água. Sem mais. E é mais ou menos sobre isso que nós estamos falando nesse mês. Estamos falando sobre um lugar de arrependimento. Nós estamos nesse trimestre dentro de um tema que se chama lugares altos. Porque Cristo, antes de tudo, nos leva para os lugares altos, para que destes lugares altos ele nos tire da nossa realidade para falar ao nosso coração a respeito daquilo que nós vivíamos e daquilo que ele pensa a partir disso. E a primeira coisa que acontece antes deles nos levarem para os lugares altos é a palavra arrependimento. Diga comigo, arrependimento. Arrependimento. Se você quiser abrir lá em Isaías 40, que é a base do texto no qual nós estamos conversando aqui. Quando abrir aí, fala amém. Isaías 40. Abre aí. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Abriu aí? Muito bom. Então, assim, Isaías 40, 3 diz assim: uma voz clama. Prestem bem atenção. No deserto, preparem o caminho do Senhor. No ermo, façam uma estrada reta para o nosso... que foi? Quebrou ali? Aleluia. Menos uma. Machucou? Glória a Deus. Tem que fazer dieta, cara. Vamos lá, gente. Volta aqui comigo. Estão comigo? Uma voz clama: no deserto, preparem o caminho do Senhor. Sabe, isso aqui é muito importante, às vezes, nós pararmos para compreender, porque Deus está dizendo para construir uma estrada reta em nosso coração, não é em meio às florestas, não é em meio aos vales verdejantes. Não, ele está falando justamente onde? É no deserto. Porque é justamente no deserto onde a estrada precisa ser construída no nosso coração. Não é nos pontos altos da sua vida. É nos lugares ressequidos, nos lugares áridos, nos lugares onde é difícil de nascer vida daquele lugar. Ele diz, no ermo, faça uma estrada reta. Ermo significa lugares distantes, lugar distante onde não tem nada. Lugar onde ninguém foi, onde ninguém quer ir. É nesse lugar que Deus está falando, construa uma estrada reta para o nosso Deus. E essa estrada reta não é estrada reta para ninguém, é estrada reta para Deus. A chave da vida cristã, se nós entendermos isso aqui é praticamente como se fosse fundamento central junto com aquele texto. Por quê? Porque não tem percepção de quem Deus é, não tem como ver Deus sem ter no coração uma estrada reta. Com um coração no qual não há uma estrada reta, nós vamos sempre ver Deus numa perspectiva distorcida. E quem tem Deus numa perspectiva distorcida, ao olhar para si,
ao olhar para o mundo, ao olhar para os outros, vai ver todo mundo de que maneira, gente? Distorcido, cara. Então, a principal condição para viver uma vida segundo a vontade de Deus não é ter um mundo ao seu redor transformado para que você possa viver e agora ver Deus. Não, ele não está falando assim, ó, peguem as pessoas do deserto e do ermo e levem elas para o Éden. Não. Elas estão falando assim, cara, é no deserto que você está? É no ermo que está encontrando aí algumas áreas da sua vida, no seu coração? Então é lá que você precisa aprender a construir uma estrada reta para o próprio Deus. Porque é dessa estrada reta que você, conhecendo a vontade dele, quem ele é, você vai conhecer quem você é e vai ter capacidade de, ao olhar para as pessoas ao seu redor, ver quem elas são de verdade. E não ver quem elas são de verdade como quem estava vendo um amigo e descobriu que ele era um traidor. Não. É o contrário, justamente. Em ver um traidor, obviamente, conseguir olhar com os olhos do Pai e ver para além daquilo que ele naturalmente te revela. Porque essa é a salvação de alguém. É somente quando Jesus nos convida à mesa e olha para nós na condição que estamos de pecadores, de enganadores, traidores, de bajuladores, de traiçoeiras, e nos trata como irmãos e nos adota trazendo para a mesa que nós somos salvos de nós mesmos. Então nós não estamos precisando de mais juízo na perspectiva de estabelecer condenação no que nós achamos que é o que de fato vai saciar o nosso desejo de justiça. O que nós precisamos é de redenção. Porque somente em tratar uma prostituta como irmã é a redenção dela de deixar de continuar sendo na condição que ela está. Porque tratá-lo como prostituta, todo mundo já trata, senão ela não ganhava dinheiro com isso. Agora, o que falta é de um irmão, de uma irmã, ao olhar uma prostituta, um enganador, um mentiroso, e ver nele um irmão. Assim, o texto ele segue dizendo assim, o caminho para a gente construir uma estrada reta. Eu estou repetindo aqui para a gente poder, para ficar claro, escrito assim no nosso coração. Hoje é o último dia que nós vamos falar sobre isso agora. Ele diz assim, todos os vales, vamos lá comigo aqui, todos os vales serão levantados. Aí faz assim, ó, todos os montes serão rebaixados. Aí faz assim, ó, tudo que é tortuoso será retificado. E os lugares ásperos serão aplainados. E a glória do Senhor se manifestará, toda a humanidade a verá, pois a boca do Senhor o disse. Então, a chave, presta atenção, a chave para que o nosso coração se torne reto para com Deus é preencher os vales da baixa autoestima. Onde baixa autoestima não é... A gente muitas vezes entende baixa autoestima e nunca consegue vencer ela. Porque baixa autoestima não é pensar menos de si. Não é aquele senso de autocomiseração. Não é isso, não. Baixa autoestima, no final das contas, você sabe o que é? É hiperestima frustrada. Isso é baixa autoestima. Quem tem sofre, as áreas da nossa vida que nós sofremos com baixa autoestima, eu não sou capaz, eu não sou bonito, eu não tenho isso, eu não posso aquilo, eu fui limitado por causa disso, eu fui incapaz por causa daquilo. Essas áreas no qual nós nos vemos com uma baixa estima, um vale na nossa vida, na verdade, elas são hiperestima frustrada. Você esperava muito de si. Você colocou a régua muito lá em cima. Entanto que o texto de Romanos 12 diz que ninguém pense além de si do que convém. Antes de tudo, pense de si com moderação. Ele nem gasta energia a falar sobre pense a menos. Ele fala, na verdade, não pense além. Por quê? Porque todo mundo que, em pensar além de si, não conseguindo cumprir aquilo no qual pensou, agora se sente o quê? Baixa autoestima.
Ah, eu não sirvo para falar. Ah, eu não sirvo para aquilo ali. Por quê? Porque jogou lá em cima sua estima, para além do que deveria. Então o problema de toda baixa autoestima, no final das contas, não é baixa autoestima, é altivez. Percebe? E é por isso que o texto segue dizendo: todo monte será aplanado. E aqui é sério, gente. Porque só tem duas condições para a gente estar em orgulho ou altivez: ou lá em cima, ou lá embaixo. Uma coisa ou outra. Só que aqui embaixo, beleza? É mais fácil de tratar quem está nessa condição. Mas quem está aqui em cima é forte demais. É interessante porque o texto diz assim, de 1 Pedro 5, que Deus concede graça aos humildes, mas se opõe aos orgulhosos. Portanto, todo pensamento, todo coração de arrogância dentro de nós nos coloca tendo o próprio Deus como nosso maior inimigo. Já parou para pensar nisso? Que todo lugar de autossuficiência sua, oh, glória, aleluia, cara, antes Tales do que nunca. Antes Tales do que nunca, glória a Deus, hein? Aleluia. Feliz aniversário, meu amigo. Todo lugar que nós colocamos a respeito de autossuficiência, de prepotência, precisa ser aplanado. Por quê? Porque na nossa arrogância, nós olhamos para Deus e olhamos para os outros de forma distorcida. Precisa preencher os vales, porque nós olhamos para os outros de forma distorcida, como quem vive projetando as expectativas sobre os outros. Na nossa arrogância, nós precisamos ser rebaixados, porque nós vivemos olhando para os outros sem perceber quem de fato eles são, porque nós nos sentimos maiores do que eles. Você percebe aquela pessoa que está sempre só ajudando o outro? Ela nunca precisa de ajuda. Nunca tem nada falhando. Percebe? É forte isso. Que está sempre certo. Assim como também as nossas curvas precisam ser corrigidas. O que são curvas do coração? Eu pensei que vocês estavam de mão dadas. Foi por um tempo assim de relapso, assim, não, eu falei, pô, que lindo, tá ligado? O amor em Cristo, né, cara? Glória a Deus, né? Aleluia, né? Oi? Não, eu falei, poxa vida, que legal, tá ligado? Eu falei, pô, os caras estão assim, cara, né? Em nome de Jesus, cara, pô. Poderoso, tá ligado? Né, cara? Eu acho bonito mesmo, entendeu? Não, pô, é legal, cara. De vocês com o coração aí distorcido, né, cara? Brincadeira, né? O que são curvas de coração? Curvas de coração, você sabe aquela pessoa que tudo que você vai falar, você tem que falar com muito cuidado, porque se você não falar com muito cuidado, se você não percorrer todas as curvas daquele coração, você não consegue chegar no objetivo que deveria. Você não pode nem mal colocar uma palavra que vai ser usada contra você. No final das contas, quem vai sair por mal é você mesmo. Isso são corações de curva. Você já se relacionou com alguém, ou talvez em outro lugar, bem distante, que não tem aqui, né? Ninguém... que você se relacionou e que, cara, a pessoa faz de tudo para conseguir exatamente o que quer, do jeito que quer, usando os seus próprios jeitos. O seu jeitinho de fazer acontecer aquilo. Isso é curva de coração. Milindre. Milindre é feitiçaria, gente. E os feiticeiros não herdam do reino de Deus. Não é porque Deus está lá na porta falando, você entra, você não entra. Feiticeiro? Não, não entra. Não é feiticeiro? Entra. Não, não é isso não, gente. É porque reino de Deus é o primeiro lugar que ele é estabelecido no nosso coração. E quem caminha em feitiçaria, quem usa de manipulação para conquistar os seus próprios desejos, ainda que seja manipulação branca, sabe? Eu já ouvi isso, né? Mentira branca, manipulação branca, né? Inveja branca. Pô, o Satanás tem capacidade de fazer a gente falar cada besteira, tá ligado? Que é um absurdo, tá entendendo? Né? Ainda que seja isso, está dizendo que a vontade de Deus não é soberana o suficiente, de que ela não é boa o bastante. Você precisa dar o teu jeitinho para acontecer o que você acha que deveria, a sua boa ideia. Na minha opinião, tá? No final das contas, as três são altivez, arrogância. Na sua arrogância frustrada, baixa autoestima. Na sua arrogância conquistada,
monte, na sua arrogância, milindres. Tudo está girando em torno de arrogância, que é a ideia de você pensar que você sabe mais até do que o próprio Deus. Sabe mais da sua vida, sabe mais da vida dos outros, sabe mais dos outros, sabe mais do que deveria. Você tem os planos perfeitos. Só que a gente entra aqui nessa semana, na minha opinião, no lugar mais difícil de lidar a respeito da condição de um coração. Um coração em vale é um desafio. Por quê? Porque, cara, tá sempre olhando de si, menor do que os outros, colocando os outros numa condição de Deus e tendo incapacidade de olhar tudo com moderação. Um coração soberbo, altivo, sempre está menosprezando os outros e, inclusive, se movendo na independência de Deus. Um coração melindroso está sempre tentando controlar tudo e garantir com que as suas próprias vontades sejam realizadas e também tem dificuldade de ser acessado no seu próprio coração. Tudo tem que ser falado, acertar no mínimo detalhe, porque se errar uma curva, capota, acabou a relação, não tem mais o que fazer. Tá a pessoa lá falando mal de você, escangalhando a tua vida. E às vezes somos nós mesmos essas pessoas, que se alguém falar alguma coisa aqui, já atira lá, atiça já que o Thundercat, tá ligado? O modo barraco. É verdade, gente. O que é isso? É um coração melindroso dentro de nós, que precisa ser endireitado. Só que, seja bem honesto, é fácil corrigir um barraqueiro? É sim. Você sabe por quê? Porque um barraqueiro é barraqueiro. Até ele sabe que ele é barraqueiro. Não é verdade? É fácil corrigir alguém com baixa autoestima? É. Por quê? Porque a pessoa com baixa autoestima, ela tem baixa autoestima, ela pensa menos de si mesmo. Ela pensou tanto alto de si que o que ela é não é suficiente. É pouco. Ela não consegue ver valor no que ela é. Logo, então sentar com uma pessoa e tratar a identidade dela é mais fácil. Lidar com alguém arrogante é mais fácil, porque no final das contas ele sabe lá no fundo que ele é arrogante. Só que a quarta condição do coração é o pior lugar de se tratar, que é aplanem os caminhos ásperos. Sabe por quê que é difícil de tratar um coração áspero? Porque um coração áspero, aparentemente, foi tratado na sua baixa autoestima. Um coração áspero, aparentemente, foi tratado na sua altivez. Um coração áspero, aparentemente, foi tratado nos seus milindres. É um coração que foi preenchido, rebaixado, endireitado. É reto. Só que a estrada é áspera. E aí que fica difícil. Como é que você corrige um coração que está reto? Que não caminha em altivez aparente? E nem em manipulação aparente? Como você corrige um coração desse? E o que é pior? Um coração certo. Mas não é a expressão do que é bom. Como corrige isso? Esse é o lugar mais difícil para ser tratado. Olha o que está escrito aqui, em Isaías 40. Ele segue dizendo o texto, eu queria até encorajar você a ler inteiro, se você não leu ainda. Leia do 40 até o final, do início até o final. Mas ele segue dizendo assim, vocês estão comigo? Levantem os olhos para o alto e vejam. Quem criou essas coisas? Aquele que faz o seu exército de estrelas, todas bem contadas. 40, 26. Por ser ele grande em força e forte em poder, nem um só vem a faltar. Então, por que você? Ele está falando agora para essa pessoa. Então, por que você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e os meus direitos passam despercebido ao meu Deus. Será que você não sabe que ouviu e nem ouviu que eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fadiga, a sabedoria dela é insondável. Um coração que é difícil de tratar, e para mim é o pior coração a ser tratado, é o coração cheio de... é um coração áspero.
que é um coração áspero? É um coração amargurado. É um coração que, na sua condição de amargura, no final das contas, essa amargura, ela é orgulho, altivez e milindres maquiados de direito. Por quê? Porque um coração amargurado, por trás dele, há sempre uma justificativa muito convincente para estar nesse lugar. Ele é sinceramente amargurado. Ele não está amargurado por qualquer coisa, não. Ele está amargurado com razão. E essa é a pessoa, esse é o tipo de coração mais difícil de ser tratado e de permitir com que o próprio Deus chegue de forma plena lá dentro e as pessoas cheguem de forma plena lá dentro. Porque um coração amargurado diz, segundo o texto, ó Jacó. Você já ouviu alguma expressão dessa? Ó céus, ó vida. O que é ó Jacó? Ó Jacó e ó Israel, Jacó é o mesmo nome que Israel também tem. Jacó é o nome natural e Israel é o nome celestial que Deus deu a Jacó. Esse homem aqui, diante da sua vida, daquilo que ele passou, da sua história, está agora reclamando ao céu, na sua intimidade, dizendo, ó Jacó. Ou seja, aqui ele está falando da ordem natural dele. Ele está, sinceramente, ferido pelo erro dos pais, pelo erro dos familiares, pelo erro das pessoas que os cercam, dos irmãos da igreja, dos irmãos que estão perto dele. E aí lá dentro dele, vocês estão comigo, gente? E aí lá dentro dele, ele diz, ó Jacó, é assim, ó meu pai, não, é a família que eu nasci, é a esposa que eu tenho, são os filhos que eu tenho, é o pastor lá da minha igreja, é o pai que eu tenho. O que ele está falando? Um coração amargurado numa justificativa sincera. E não só sincera, muitas vezes certa. Com razão de estar reclamando. Porque nasceu numa família de um pai relapso, de um irmão abusador, de um amigo traidor. E aí ele está reclamando aos céus, dizendo, ó Jacó, olha a minha condição. Mas ele não reclama só, ó Jacó. Um coração amargurado reclama também, ó Israel. Israel fala da condição celestial, é o nome dado para Jacó, ok? Por Deus. Quando alguém reclama, ó Israel, que é o nome que Deus deu para Jacó, e você, como herdeiro dele, parte dessa herança espiritual, celestial dessa pessoa, você está dizendo assim, Deus, por que você me desamparou? Por que você permitiu que aquele homem me batesse? Por que você deixou que aquela mulher me traísse? Que aquele pai me abandonasse? Que aquele marido agora já não é mais na pessoa natural, é na condição de Deus. É um coração certo na sua perspectiva de maneira sincera, machucado de maneira sincera por aquilo que está acontecendo. E está dizendo, Deus, você é realmente bom? Por que você me abandonou? E tem uma expressão que é muito forte e muitas pessoas repetem, tá? Que ela diz assim, cara. Ela é popular, tá? Forte mesmo. Mas quando eu ouço assim, ó, sabe, dá uma coceira assim no ouvido. Porque, e você também já deve ter dito, eu já disse também. Ok? Beleza? Tô fazendo aqui a meia-culpa aqui para ficar todo mundo dentro da minha panela. Não pede paciência, não. Que Deus manda tribulação. Quem já ouviu essa afirmação? Olha, não ora pedindo paciência, não, que Deus manda tribulação, cara. Para você aprender a ter paciência. Cara, eu até entendo essa afirmação, mas só que a verdade é que ela é substancialmente pervertida na sua natureza.
Ela até é uma afirmação certa. Entretanto, ela não é uma afirmação alinhada com quem Deus é. Por quê? Porque quando nós fazemos essa afirmação na intenção no qual nós falamos, e não pede é força não, senão Deus manda desafio. Não, não pede isso não, senão Deus, né, vai colocar nesse lugar. Primeiramente, nós estamos colocando Deus num lugar de distância. Pronto, cara. E nem marionete, como se ele não tivesse assim, ó, ele só aparece na hora que você falar isso. Falou, é tipo que nem maldição. Ih, não vira o chinelo não, não passa debaixo da escada. Ixi, bate 3 vezes na madeira para revogar o que você falou. Por quê? Porque as palavras têm poder. Como quem não entendesse que no final das contas o verdadeiro poder das palavras está no coração. Logo, um coração que pensa, não pede paciência não, que Deus manda tribulação, já está pedindo. Ainda que não diga. Porque em seu coração, tudo que precisa é de longanimidade. Ou seja, ser preenchido do mesmo ânimo no qual o Deus é. Percebe, gente? É ruim, gente, porque, em segundo lugar, coloca Deus num lugar de carrasco. Como se Deus tivesse prazer em fazer você sofrer. Em fazer você ficar na tribulação, na peleja, na lasqueira. Presta atenção, gente. Deus não é mau. Ele é um pai de amor. É só a nossa ignorância que faz a gente tentar fugir do nosso pai, porque nós ainda não conhecemos o seu coração. Eu preciso dizer alguma coisa para você aqui nisso. Eu queria que você deixasse o Espírito de Deus ministrar o seu coração nisso. De verdade. Deus não é um carrasco. Deus não esqueceu de você, cara. Ele não está distante. A vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável, e é melhor que a sua. Os planos dele são mais altos, são melhores. Deus, que é pai e é bom, que já parou para pensar que ele sendo Deus, ele poderia ser mau? É que dentro da nossa concepção nós entendemos que Deus é bom. Mas ele sendo Deus, ele poderia simplesmente ser mau. E ainda assim seria Deus. Só que graças a Deus, Deus não é mau. Deus é bom. E não só bom, como Deus é pai. E sendo um pai, é um pai de amor. E sendo pai de amor, é um pai que adota, corrige, orienta, até castiga. E não castigo como a gente colocou, segundo a religião, vai dizendo, ó, Deus castiga, tá ligado? Aquela parada assim, não deixa Deus te pegar, não. A maior burrice de um ser humano é tentar fugir de Deus. Por quê? Deus é onipresente, onipotente, onisciente, gente. Fugir de Deus é, na verdade, uma ignorância teológica. Acreditar que naquilo que você está fazendo não está sendo visto pelo próprio Deus. Me perdoe, gente. Se Deus é Deus e Deus existe, ele sendo Deus pode todas as coisas, está em todos os lugares e sabe tudo. Então essa frase ela já está corrompida na base dela. Só que presta atenção, gente, Deus é um pai de amor, completamente comprometido com a sua formação, em quem você é. Ele está completamente comprometido em extrair o melhor de você. Logo então, se você está lutando com impaciência, tudo que o pai tem para você é formar em você o quê? Paciência, cara. Então é loucura você falar assim, cara, não pede paciência não, que Deus dá tribulação. E se Deus está dando tribulação, e se é Deus que está dando, não são as suas más escolhas, porque normalmente são as nossas más escolhas, ele está te dando sempre a capacitação para agir com paciência naquilo ali. Porque Deus não dá prova maior do que nós podemos suportar. Ele nos capacita antes de nos enviar para qualquer tipo de missão.
Percebe como é isso? Queria que a gente pudesse abrir lá em Hebreus 12. Estão comigo, gente? Faz sentido para você? Glória a Deus. Amém. Oi? Doze. A gente vai seguir ali a partir do 4. Vamos lá. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos? Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando for repreendido, porque Deus corrige quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Repete assim comigo, Deus corrige, repreende e castiga todo filho que aceita. Se você é filho, você vai receber o quê? Correção. O que é correção? Correção é uma orientação. É alguém que vem para você e fala assim, cara, Willa, não faça desse jeito, porque desse jeito, no final das contas, a sua vida vai sofrer as consequências disso. Aí a Willa não entendeu. Foi lá e fez de novo. Aí vem Deus agora e repreende. Minha filha, você não está entendendo que você, em fazer isso, você está agindo como um mentiroso? Como um ladrão? Primeiro, era ignorância. Segundo, desatenção. Terceiro, não é possível que não entendeu. Terceiro é o quê? Rebeldia, rebelião. E contra um coração rebelde, só existe uma forma de lidar. Morra. Por quê? Porque um coração rebelde é um coração corrompido na sua essência, não vai ter capacidade nunca de obedecer. Jesus, quando passou na frente da figueira e viu folhas de longe, ele foi até a figueira, ainda que não estivesse na estação de dar frutos. Aquela figueira, na estação que ela estava, deveria estar sem folhas. Quando ele viu de longe que havia folhas, ele foi até perto. Por quê? Porque ele pensou assim, falou, cara, uma figueira, bem nessa época do mês, com folhas, deve ter fruto. Na terra do meu pai, toda figueira, no ano inteiro, dá fruto, todos os meses do ano. Logo, se ela tem folhas, ela tem fruto. Por quê? Porque uma figueira só dá fruto quando tem folha. Beleza? E aí Jesus chega bem perto daquela árvore que aparentemente tinha a aparência que iria dar fruto, mesmo que não estivesse na estação certa do ano. Na hora que Jesus chegou perto das folhas, o que ele viu por trás das folhas? Quando ele olhou na intimidade da figueira, o que ela tinha? Nada. Não tinha nada. Era uma figueira infrutífera. O que Jesus fez com essa figueira, gente? Falou, seja curada agora em nome de Jesus e enche de folha, enche de fruto? Não, gente. Você sabe o que Jesus fez? Seca. Morra. Você sabe por quê, gente? A gente está lidando com Deus como se ele fosse um severino reparador, enjambrador, que fica colocando esparadrapo para tudo ficar funcionando, porque a gente tem crise de escravidão e a gente acredita que tudo só tem utilidade quando tem função. Então, se a função dela é dar fruto, simplesmente, cara, dê frutos. Resolveu a vida. E a gente fica orando para Deus restaurar a funcionalidade daquilo que tem. Ao invés de nós entendermos que uma figueira que está com folhas fora do tempo, sem fruto, ela é uma figueira corrompida na sua natureza. E Deus não faz enjambra. Deus faz tudo perfeito. E só tem uma forma de fazer uma figueira que está corrompida na sua natureza dar fruto de verdade, assim como o lugar no qual ela foi plantada. Morra. Por isso a palavra castigo. A palavra castigo significa mastigo. Ou seja, deslacera,
até que não haja nada, não sobre nada. E essa era a única esperança daquela figueira. Por quê? Porque em secar, iria morrer, como é que é o nome? Decompor, voltar a virar terra, e aí ali pode plantar uma semente. Ao plantar uma semente incorruptível, ela iria germinar, crescer, dar folhas e fruto no tempo certo. Às vezes, a sua luta que você não consegue vencer das suas tentações e dos seus problemas é porque você nunca permite que o Pai dê por fim aquilo que ele precisa fazer em você. De maneira com que seja decomposto completamente tudo que você enjambrou para ficar tentando aparecer algo que você não é, para que você possa fazer aquilo que deveria de forma natural, com leveza, no tempo certo, na estação certa, com o coração certo. Deus é um pai de amor, gente, que quer orientar o nosso coração. E se for necessário, por ser nosso pai, ele nos repreende. E se for necessário, ele nos corrige até o fim. De maneira com que não sobre nada. Por quê? Porque o Senhor é meu pastor e de nada tem falta. Nada vai faltar. Nada, absolutamente nada, para que Cristo seja plenamente formado em você. Assim, gente, eu quero seguir aqui o texto e pular lá para o 14. Vamos lá. Ou melhor, eu vou seguir aqui lendo rapidamente. Mas se vocês estão sem essa correção, do qual todos se tornam participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então nós não sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para o qual vivemos? Pois ele nos corrige, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas sim de tristeza. Porém, mais tarde produz fruto pacífico aos que têm sido para ela exercitados pelo fruto, frutos de justiça. Presta atenção, gente. Eu estou finalizando aqui. Ninguém fica feliz quando é corrigido. Ninguém, gente. Ninguém fica feliz, cara, quando está sendo castigado, quando está sendo deslacerado, demolido. Mas, sendo muito honesto, só tem uma forma de você ser pleno. Você permitir com que seja passado durante todo esse processo. O texto diz: quando ouvirem a voz de Deus, não endureçam o seu coração. Por que o texto está dizendo? Porque muitas vezes, ao ouvir a voz do Pai, nós vamos ser tentados a endurecer o nosso coração. E não tem pior condição do que ter o nosso coração endurecido a quem, gente? Ao próprio Pai, cara. Amargurado. E aí nós vamos viver errantes, escondidos. Andando por nós mesmos como que nós não tivéssemos lugar de pertencimento. E olha como é que ele segue dizendo. 14. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. E cuidado para que não haja nenhum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês sabem que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento. Presta atenção, gente. Eu queria que isso aqui ficasse gravado aqui no nosso coração. Presta atenção aqui. Eu queria que isso escrevesse dentro de você. Dentro dos processos da vida, o próprio Deus está comprometido em construir no nosso coração um caminho reto. É Ele que preenche os vales, corrige as curvas, aplana os montes. Mas é Ele também que deixa reto as estradas. Beleza?
O texto está dizendo aqui, cuidem para que não deixe nenhuma raiz de amargura brotar no seu coração, contaminando a muitos. A altivez quebra as relações, baixa autoestima quebra a relação, milindre, então, quebra muitas relações com Deus e uns com os outros. Mas a amargura destrói qualquer coisa. Porque a amargura é a pior condição do coração que o coração pode chegar. Pois nela, aparentemente, a altivez foi tratada, ok? A baixa autoestima foi curada, as curvas foram corrigidas e agora tem uma estrada reta. Só que a amargura, ela nos coloca numa condição de direito. Aquela pessoa abusou de mim. Aquela pessoa me traiu. Eu estou sinceramente ferido por um errado que alguém fez sobre a minha vida. E quem é que vai corrigir você naquilo que você está? Como é que você vai corrigir uma mulher abusada? Uma das coisas que mais aconteceu comigo foi sentar na mesa com uma mulher que foi abusada. Várias vezes. E ao sentar na mesa com essa pessoa, estou sentado com essa pessoa, ok? Não estou sentado com o abusador. Estou sentado com essa pessoa. Qual é o meu papel a falar com essa pessoa? Pensa, gente. Não tem gente que vai ser abusada, gente, sem você resolver a condição dela permitir que isso aconteça. Só tem uma forma de você acabar com essa condição dessa mulher ser abusada. Você ensinar ela a não ser mais abusada. Condenar o abusador não vai acabar com a amargura do coração dela. O que vai acabar com tudo isso é ensinar ela a assumir a responsabilidade de como que lida no mundo de abusadores. Isso sim vai acabar. Eu não tenho que ensinar minha filha a ser alguém suscetível. Eu tenho que ensinar minha filha a ser alguém sensível, para que, percebendo um abusador, não se sujeite a ele. Porque no dia, por causa da sua altivez, ou por causa da sua baixa autoestima, ou por causa dos seus milindres, ela for abusada, ela vai ficar amargurada. E a estrada da amargura pode ser reta, mas consome todo aquele que decide trilhar, até que não sobre nada. É como arrastar alguém no asfalto. A amargura destrói as relações. A amargura corrompe as relações, cansa as relações. A amargura destrói todo tipo de aliança, todo tipo de perspectiva de algum tipo de relação duradouro. E o que é pior, a amargura é revestida de justiça própria, é revestida de direito, é revestida de razão. Mas você ter razão não vai fazer você ser curado. Nunca foi sobre condenar um culpado, sempre foi sobre assumir a responsabilidade. Não adianta condenar os culpados da sua vida, não vai fazer o seu coração ser curado. O que vai fazer o seu coração ser curado é assumir a responsabilidade sobre a sua vida e sobre essa vida nessa terra. Isso vai fazer o seu coração ser curado. Isso vai fazer você ser transformado. A amargura é sinceramente devastadora. Ninguém amargurado é alguém enganador. As pessoas amarguradas são pessoas, no final das contas, que foram feridas nos seus direitos pelo errado que alguém fez. Mas a amargura é como um fel, gente, que entra por meio das relações e destrói elas.
botar o microfone do lado, botei o copo e o microfone. Eu vou terminar aqui já para vocês não rirem mais de mim. É sério, gente. Olha o que ele diz no texto aqui, né? E cuidem para que não haja nenhum impuro e profano, como foi Esaú, o qual, por um prato de comida, vendeu o direito da sua primogenitura. Vocês sabem também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas tivesse buscado. Sabe, muitas vezes a sua vida está sendo construída em cima da amargura do que os seus pais fizeram, do que você acredita que Deus colocou você numa condição que não deveria, e às vezes você está abrindo mão da sua identidade, da sua vocação, do propósito, ou do que os seus pais também não fizeram, do que os seus irmãos deixaram de fazer por causa de algum abusador, de um marido traidor, de uma esposa enganosa, manipuladora, abrindo mão da sua primogenitura, abrindo mão da sua identidade, da sua vocação, do seu lugar de proeminência na vida. E destruindo todo tipo de oportunidade de relação. A quantidade de gente que eu conheço que sabota as relações que começam ao seu redor por causa das amarguras da sua história. Às vezes você pode não dizer, não pede paciência porque não vem tribulação, mas o seu coração age com Deus dessa forma. E não fala nunca, Deus, que seja feita a tua vontade, porque você tem medo de que ele, em fazer a vontade dele, vai apagar a sua. Porque talvez você não tenha compreendido quem Deus é. Deus é Pai. Olha o que o texto diz. Ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e aceso, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao toque de trombeta, ao som das palavras tais, que aqueles que ouviram isso pediram que não lhes fosse dito mais nada, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Na verdade, pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a milhares de anjos. Vocês chegaram à assembleia festiva, à igreja dos primogênitos. Presta atenção, gente. Quando você está indo diante de Deus, você não está indo diante de um carrasco que vai destruir você como quem quer aniquilar você. Quando o Pai está te corrigindo no último nível, que é o nível do castigo, ele não quer acabar com a sua pessoa. Na verdade, ele quer acabar com o que está acabando com você, que é você mesmo. Quando a vontade dele se sobrepõe à sua, ele não está querendo botar água no teu fogo. Mas nós precisamos levar em conta que Deus não está comprometido com um projeto. Deus está comprometido em formar em nós a imagem de Jesus. Por fim, eu queria deixar aqui umas dicas. Como cultivar um coração e curar um coração longe da amargura? Primeira coisa, perdoe. Entregue tudo sem esperar nada em troca. Não limite quem você é pelos erros e acertos dos outros. Segundo, não compare. Pare de ficar medindo o tamanho dos seus acertos versus o tamanho do erro dos outros. Ixi, isso aqui lasca com a vida, cara. Quer ver para ficar amargurado, cara, é ficar medindo o quanto você entregou versus o que os outros entregaram. Quer ver uma frase terrível para amargurar o coração? Só eu faço tudo. Pode ter certeza, nessa frase já tem amargura no coração. Ah, senão sou eu que vou fazer tudo. Não compare. Pare de ficar medindo o tamanho do seu acerto versus o tamanho do erro dos outros. Tenha em mente que ainda que pareça que o seu erro é menor do que o do outro, você não fez nada para merecer. E você não fez nada para merecer, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Essa afirmação cura qualquer coração.
Todo mundo está lascado. É a melhor forma de se olhar para o outro. Estou tão lascado quanto ele, ainda que pareça que eu esteja melhorzinho. Terceiro, tire a trave do seu olho. Antes de tentar remover o cisco do olho daqueles que te cerca, tenha em mente que talvez no seu olho haja uma trave. E isso aqui é tão forte que, para quem está sendo iludido, gente, a ilusão parece tão verdade, tão verdade, tão verdade, que ela parece mais verdade que a própria verdade. Logo, se você tem uma trave no seu olho, você não sabe que você tem uma trave no olho. E quem não sabe que tem uma trave no olho, só tem uma salvação. Esperar que o outro diga que há uma trave no seu olho. Então, ao ir para os outros, não vá altivo, como quem sabe tudo, porque talvez você está indo altivo tentar tirar o cisco do outro, e na verdade o que há em você é uma trave enorme, você não percebeu. 4. Assuma a responsabilidade. Nunca foi sobre condenar o culpado, mas sobre despertar os responsáveis. Não se esqueça, a vingança da condenação de um culpado não transforma a sua vida. Só aplaca o nosso senso de justiça. Como eu falei semana passada, ter um marido traidor e você garantir que ele seja sentenciado na traição dele, só vai fazer você ficar sem família. Ter um filho ladrão, você garantir que ele seja sentenciado naquilo que ele tem, só vai fazer talvez você ficar sem filho. Assuma a responsabilidade. Abra mão de trazer juízo. Presta atenção, gente. Abra mão de trazer juízo. Traga justiça. Abra mão da justiça própria. Não gaste o seu coração com isso. Romanos 12 diz. Eu esqueci o que diz em Romanos 12. Não pague o mal com o mal, né? Mas o bem com o bem, né? Caraca. Falhou aqui. Ah, meu Deus do céu. Não, obrigado. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. 12, 21. O juízo condena, a justiça redime. O nosso trabalho não é garantir que a pessoa pague até o último centavo segundo você acha que deve. O nosso trabalho é reconciliar aqueles que passam em nosso caminho ao conselho do Pai. Por fim, tem o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Ele foi humilhado, julgado, ferido, traído, envergonhado, abandonado. E ainda assim se ofereceu na direção daqueles que não mereciam. Presta atenção, gente. A amargura acaba com tudo, de verdade. Mas só tem uma coisa que acaba mais do que a amargura, é o direito. O direito faz a gente pensar, sinceramente, que nós podemos, na nossa razão, fazer justiça assim como a gente acha que deveria. Mas o jeito que nós fazemos justiça aos outros é o jeito que justiça é estabelecida sobre nós. E isso destrói a nossa vida. A pior coisa é conviver e ser uma pessoa amargurada nas nossas relações. Nós vamos destruindo todo tipo de pessoa que quer entrar no nosso interior. Nós vivemos de cara fechada, vivemos rabugentos e vivemos acabando com toda a aliança que se predispõe a ser construída na nossa direção. Nós não experimentamos da boa, perfeita e agradável vontade do Pai e nem somos expressão da boa, perfeita e agradável vontade para com as pessoas ao nosso redor. Um coração amargurado é um problema sério. Por quê? Porque muitas vezes um coração amargurado está plenamente certo, só não conheceu o que é bom. E nem todo mundo que faz coisa errada vai para o inferno. Como, por exemplo, escrever descanso com C cedilha. É verdade, gente. Não é errado escrever com C cedilha? É com C cedilha ou com S? É com S, graças a Deus. Obrigado, Jesus. Mas não vai para o inferno por causa disso. Percebe? E às vezes a gente está mandando as pessoas para o raio, para o inferno, por causa do erro que elas cometeram. E isso está nos impedindo de conhecer o que é bom. Presta atenção. O que é bom é família restaurada, alianças curadas, relacionamentos perdoados,
família estabelecida, trabalho digno, isso que é bom. Isso é bom. Bom é ouvir a voz de Deus e descansar no melhor do que Ele tem. Bom é você não perder tudo, saber que de nada está faltando. E se isso era necessário, Deus é bom e Ele é certamente soberano e perfeito para saber o que eu preciso nesse momento. Então talvez, gente, você esteja nessa condição de coração amargurado. Muitos de nós, eu até hoje estava vendo isso, eu estava pensando assim, meu Deus, eu acho que há lugares de amargura no meu coração. Só que isso destrói as relações, até as novas. Porque é um lugar áspero. E o que é pior, como não tem monte, não tem vale, não tem curva, a pessoa vem o quê? Acelerada. E se tropeçar no coração amargurado, se lasca. Como arrastar alguém no asfalto. Não vai sobrar nada. Percebe? A amargura do nosso coração destrói tudo, gente.